Olá, meus amigos e minhas amigas. Já de antemão, eu quero me desculpar pela live de ontem. Não sei exatamente o que ocorreu. O que eu sei é que o sinal estava fraco e de péssima qualidade. Mesmo se aproximando do roteador, nada mudou, mesmo a internet sendo de boa qualidade. Neste caso, este vídeo é uma forma de eu me retratar, de repassar novamente a mensagem de Deus de uma forma mais transparente. Por isso, recapitulando exatamente o que eu afirmei na live. Através de um único homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. Nesta forma, a morte passou a todos os homens, por isto é que todos pecaram. O que pega aqui é que assim como a morte entrou através de um único homem, a vida eterna ela também retornou por um único homem. Estamos falando através de Jesus, o Cristo. O que pega aqui é que Adão, ele foi expulso do Éden por causa do pecado. Porém, através de Cristo, o pecado foi removido do mundo. Neste caso, nós temos livre acesso a retornar ao jardim do Éden. Pois a vida eterna que Adão perdeu, ela foi restituída por Cristo. Neste caso, se o mundo foi purificado do pecado, e a vida eterna tornou-se novamente uma realidade, obviamente que o jardim do Éden foi purificado do pecado. Isso significa que a expulsão realizada por Deus a Adão e Eva não é mais uma realidade sobre nós, pois nós temos em Cristo livre acesso ao Pai por um só Espírito. Neste caso, podemos entender porque no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13, disse Jesus: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Pode parar por aqui. Os líderes do sistema religioso, eles não entravam no reino dos céus e não deixavam entrar os que estavam entrando. Espera aí, como assim? As pessoas naquela geração de Jesus já estavam entrando no reino dos céus? Mas o reino dos céus não ocorre com o arrebatamento? Como é possível uma pessoa de livre e espontânea vontade entrar no reino dos céus se somente isso ocorrerá através do arrebatamento no fim do mundo? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque o reino dos céus está aqui. Uma representação, diga-se de passagem, do jardim do Éden. Cristo restaurou esta ponte, esta conexão que fazia separação entre Deus e o homem. O véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Uma representação do jardim do Éden. As pessoas estavam retornando ao jardim do Éden, mas os sacerdotes estavam impedindo que as pessoas entrassem no paraíso. Por quê? Porque eles iriam perder exatamente os seus empregos, pois os sacerdotes estavam fazendo comércio da palavra de Deus. Se os seres humanos descobrissem que eles poderiam entrar no reino dos céus, pois eles já tinham livre acesso ao paraíso, como e para que exatamente serviria ainda o templo? Está vendo, meu amigo? Eles fizeram comércio da palavra de Deus. Todos nós temos livre acesso ao reino eterno. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus ele não virá, ele já chegou na geração de Jesus, pois tudo foi restituído. Tudo foi restituído. O que Adão perdeu foi restituído por Cristo. Todos têm livre acesso a retornar ao jardim do Éden, até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, acrescentou Jesus: Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Pergunta: como exatamente nós faremos para juntar tesouro nos céus? Obviamente que nós precisamos ter livre acesso ao paraíso. Como você irá entrar no reino dos céus sem poder
acessar o paraíso? Não faria o menor sentido. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7, Jesus foi além afirmando: o reino dos céus está ao vosso alcance. Você pode entrar no reino dos céus. Repito mais uma vez. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, uma representação dos líderes do sistema religioso, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. O reino dos céus está aqui, neste exato momento. Você pode acessar o reino dos céus, basta remover o véu da mentalidade da carne, da incredulidade. Então seus olhos espirituais irão se abrir e você verá que o reino dos céus sempre esteve aqui, o jardim do Éden. Ele não saiu deste lugar, uma representação do reino dos céus. Pois o jardim do Éden é uma sombra que foi descrita por Moisés em relação ao reino dos céus, pois a água da vida que está lá no jardim do Éden é a mesma água da vida que está nos céus. A árvore da vida que se encontrava lá no jardim do Éden é a mesma que se encontra no paraíso. Uma descrição feita através de uma analogia por Moisés, apenas um modelo inferior descrito por Moisés, pois o jardim do Éden sempre foi o reino dos céus que sempre esteve aqui na terra. Foram seres humanos que foram expulsos. Bem na realidade, foram os olhos dos seres humanos que se fecharam para enxergar esta verdade, que sempre esteve aqui. O reino dos céus sempre esteve aqui na terra, junto com os homens. Até porque no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo. Sim, tenha ousadia, seja ousado. Não seja limitado pela crença do sistema religioso. Rompa com esses dogmas, com esses paradigmas. Você pode entrar no Santo dos Santos, pois o reino dos céus está aqui. O que fazia a separação entre Deus e o homem era o véu que foi rasgado por Cristo. Os apóstolos compreenderam este mistério, que o sistema religioso ignora, pois eles têm mantido o seu sustento através da ilusão. Eles estão mantendo o véu que foi rasgado, eles costuraram. Eles estão cegando vocês. A verdade é que o reino do céu sempre esteve aqui. Assim como no passado os sacerdotes estavam impedindo que as pessoas entrassem no reino dos céus, pois as pessoas já estavam entrando, porque o reino está aqui. Não há mais dois anjos com espada flamejante impedindo o acesso ao Éden, pois através de Cristo o pecado foi removido. Todos nós temos livre acesso para retornar ao paraíso, pois nós somos estrangeiros e peregrinos neste lugar. Todos os heróis da fé compreenderam que nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Isso significa que nós viemos da eternidade e entramos no mundo. E ao entrar no mundo, houve o esquecimento da nossa pátria celestial. Esse esquecimento é o começo da morte, uma representação do primeiro Adão. Até porque está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 12, no versículo 2, Filho do homem, tu que vives no meio de uma casa rebelde, uma representação de Israel. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam, têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar. O reino dos céus está aqui, meu amigo. Os apóstolos, eles mostraram ao mundo a verdade. Mas os sacerdotes fizeram de tudo para ocultar esta verdade. E até hoje o que se segue é exatamente um sistema religioso que está impedindo, dando continuidade com os planos dos sacerdotes de antigamente, para poderem tirar sustento do Evangelho. Estão vivendo às custas do Evangelho, sendo que o próprio Cristo, ele não veio para ser servido, mas veio servir. Cristo não viveu do Evangelho, nenhum dos apóstolos viveram do Evangelho. Eles trabalhavam a obra de Deus e eles realizavam por amor. No livro de Isaías,
capítulo 42, versículo 19, está escrito: quem é cego, senão o meu servo? E quem é surdo como o meu mensageiro? Sim, quem é cego como os pastores? Quem é cego como os padres, como os rabinos? Quem é cego exatamente, meus amigos? Senão os servos do Senhor. Por acaso eles não se têm por servos de Deus? Não são eles que estão realizando a obra de Deus aqui na terra? Diz o Senhor que eles são cegos e surdos. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, está escrito: em seguida, Eliseu suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que possas conseguir ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e de carros de fogo em torno de Eliseu. O mundo espiritual está aqui. O reino dos céus está aqui. Sempre esteve aqui. O que Cristo fez foi rasgar o véu, abrir os olhos dos seres humanos para contemplar esta realidade, que o Éden pertence a este lugar, a este mundo. O reino dos céus sempre esteve aqui. Eliseu estava contemplando os anjos. Você não sabia que Cristo afirmou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Por que Cristo está aqui conosco? Por acaso ele não voltou para junto do Pai? Espera aí. Mas nós não somos o templo de Deus onde Deus habita, está vendo? O Pai sempre esteve aqui, pois o reino dos céus está aqui. Disse Jesus que o reino dos céus está dentro de vós. Mais uma analogia, uma representação exatamente de onde, na verdade, nós se encontramos. Pois o que está aqui, este corpo, é apenas uma sombra daquele que está nos céus. Pois se há corpo natural aqui nesta terra, há também corpo espiritual nos céus. Pois o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 44 ao 47. O verdadeiro reino dos céus se encontra na eternidade, mas a eternidade está no homem. Você consegue entender que bastou Eliseu orar a Deus para o seu conservo conseguir ver o paraíso aqui na terra? Ele contemplou os anjos, tudo estava aqui, pois toda a plenitude de Deus se encontra na pessoa de Cristo. Espera aí. Mas nós somos a pessoa de Cristo, pois nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Por isso, Cristo está no homem. Por isso, Deus está no homem. Por isso, o Espírito Santo está no homem. Toda a plenitude da divindade está no homem, pois o homem é a própria representação do reino dos céus aqui na terra. Como assim, meu amigo? Você ainda não entendeu? Que o reino dos céus está aqui. Corpo, alma e espírito. Os três são um só. A realidade espiritual e a física são uma única coisa. Estão entrelaçadas. Corpo, alma e espírito. Assim como diz a ciência, um entrelaçamento quântico. Tudo que ocorre com uma partícula aqui, neste universo, pode ocorrer em qualquer outra parte do universo, porque estão entrelaçados. Por isso que Cristo levou os nossos pecados. Por quê? Porque nós somos a pessoa de Cristo aqui na Terra. Tudo que ocorre conosco ocorre com Cristo, pois não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois ambos são um só. Disse Cristo: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Não há como separar um do outro, pois há um só Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. E nós somos corpo, alma e este Espírito, que é Deus. Tudo se encontra exatamente neste lugar. Se você não vier a encontrar a Deus aqui, você não o fará após ter sido enterrado em um cemitério. Até porque está escrito, meu amigo, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Após fechar a porta da graça, ou seja, após você perder a consciência através deste corpo, não há mais como ascender aos céus. Ou seja, os céus está aqui, não há como entrar nos céus sem este corpo, pois eles estavam entrando no paraíso com este corpo. Paulo, ele entrou no reino da glória com este corpo. Ele não havia sido decapitado. Ele escreveu a carta aos Efésios no ano 60,
ao ano 62. E disse ele que ele havia sido arrebatado junto com Cristo nas regiões celestiais. Mas Paulo humanamente estava aqui. Por quê? Assim como os outros apóstolos, ele havia entrado no reino dos céus, mas o reino dos céus está aqui. O que te impede de enxergar é o véu, que é a mentalidade da carne, que é uma representação da incredulidade. Por que exatamente o povo de Deus ele não conseguiu entrar na terra prometida? Por causa da incredulidade, pois não obtiveram a fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a ponte que faz conexão entre este mundo e o outro. É a fé que abre os olhos dos seres humanos para compreenderem este mistério. O povo que saiu do Egito, eles tinham a terra prometida aqui. Eles não entraram na terra prometida, pereceram no deserto por causa da incredulidade. Mais uma vez, Deus está propondo aos seres humanos um pacto. Eis que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. Escolha a fé para entrar na terra prometida. Basta a fé. Só a fé, mais nada. A fé genuína, que é um dom de Deus, que vem através da revelação do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16, está escrito: mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Eles viram e ouviram através da fé, da mesma forma que Jó. Jó estava esperando Deus se manifestar, vindo do além. Mas Deus estava aqui o tempo todo. Os olhos de Jó é que não estavam contemplando por causa da incredulidade. Mais uma vez que ele foi convencido, exatamente pelo Espírito Santo, uma representação de Eliú, que é o próprio Cristo, diga-se de passagem. Quando ele foi convencido através da lógica, ele compreendeu exatamente que Deus sempre esteve aqui, que o reino dos céus era aqui. Então ele contemplou a Deus com seus próprios olhos. Não porque ele foi arrebatado a um paraíso fora daqui, pois o paraíso, repito, está aqui. Corpo, alma e espírito. O plano espiritual e o plano físico estão entrelaçados. Tudo se encontra aqui. Tudo começa aqui. E tudo termina aqui. O mesmo, diga-se de passagem, tudo começou nos céus e tudo termina retornando aos céus. Está escrito, meu amigo, no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 7, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Os seres humanos se encontram em trevas mental. É aqui na sua consciência que está contaminada pelas trevas, pela incredulidade. Pois a incredulidade cega o homem para discernir os verdadeiros mistérios do Espírito. Por isso você precisa desta fé, que é uma ponte entre este plano físico e o espiritual. Há uma única forma de você entender este mistério, através da conexão da fé. Livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos e vos converteres das trevas para a luz. Ou seja, ao abrir os olhos espirituais através da fé, você é arrebatado aos céus. Por quê? Você será elevado às nuvens? Não, meu amigo. Isto tudo é uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica. As nuvens estão aqui na sua consciência, uma representação do reino dos céus, que te impede de enxergar a verdade. Que o paraíso sempre esteve aqui. Ao abrir os olhos, você contemplará esta verdade, que o paraíso está aqui, que todos nós temos livre acesso para retornar ao Éden. Repito mais uma vez, para abrir os olhos e vos converterem das trevas para a luz. Você entra na luz ao abrir os seus olhos da fé. Você não irá ser arrebatado daqui. Você irá contemplar que tudo está aqui, sempre esteve aqui. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. O que pega aqui é que Paulo continuava aqui ministrando o evangelho. Ele foi transportado a uma nova dimensão da psique humana, pois o reino dos céus está dentro de nós e à nossa volta, pois tudo está entrelaçado. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18, está escrito, disse Paulo:
pois por meio dele, tanto nós como vós temos o pleno acesso ao Pai por um só Espírito. E o Espírito está aqui. Você é este Espírito que encarnou na Terra. Você é este Espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois a sua verdadeira identidade é o Verbo. Você é a Palavra que encarnou. Aqui na sua consciência está a Palavra, os seus pensamentos, se desdobrando no espaço-tempo, através dos séculos. Mas os seres humanos não caem em si sobre a sua verdadeira identidade. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo humano é apenas a manifestação inconsciente do Espírito de Deus. Por isso, quando o Verbo se fez carne, o Verbo perdeu a sua auto-identidade espiritual. Ao abrir os seus olhos, você será convertido das trevas para a luz, ou seja, a sua verdadeira identidade será manifestada através da fé. Ao abrir os olhos, ao receber a consciência do Espírito, você entenderá toda esta verdade, que você é um peregrino aqui na Terra. Mas veja bem, é aqui na Terra que está o paraíso. Da mesma forma que ao entrar dentro do sonho, você não deixa de sair da cama, você sempre esteve deitado na cama, embora estivesse tendo uma experiência inconsciente dentro do sonho. Este é o sonho de Deus, pois diz o salmista: desperta, Senhor, porque dormes. Deus se deitou dentro de você para dormir, e Ele está sonhando neste exato momento que Ele é você. E como você é o próprio Deus em manifestação, podemos entender perfeitamente por que você não é capaz de aceitar esta verdade, pois você está dormindo. Dentro do sonho, jamais passa pela sua mente dentro do sonho que aquilo é uma ilusão. Você acredita de fato que aquela é a única realidade. Assim, desta forma, você acredita, sim, de pés juntos, que esta é a realidade, mas não é. Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você é um peregrino. Você está dormindo neste exato momento, através do corpo da morte. Desperta tu que dormes. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 12, está escrito: por meio da fé, temos livre acesso a Deus. Como exatamente? Só através da fé? Mas a fé é uma coisa tão simples? Não. Fé não é crença. Fé não se aprende. Fé é um dom de Deus concedido pelo Espírito Santo. Esta fé é uma ponte que faz conexão entre o plano físico e o plano espiritual. Através desta fé, temos livre acesso a Deus. Por quê? Você será arrebatado nas nuvens? Não. Deus está aqui, sempre esteve aqui. O paraíso sempre esteve aqui. O jardim do Éden sempre esteve aqui. Deus permaneceu no jardim do Éden. Quem foi expulso foi Adão. Com a morte de Cristo, ele abriu o entendimento para os seres humanos discernirem esse mistério, que Deus está aqui. O paraíso permanece aqui. Se você não é capaz de aceitar esta verdade, é porque você não tem fé. A fé é uma ponte que une estes dois mundos. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai a Deus enquanto se pode achar, e o invocai enquanto está perto. Por que ele está perto? Porque aqui é o paraíso, aqui é o Éden. Deus nunca saiu deste mundo, pois este mundo físico e o plano espiritual estão entrelaçados. Não há como separar um do outro, assim como não há como separar o corpo, a alma e o espírito, pois os três são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Por acaso você não afirma que você é filho de Deus? Se o Pai e o Filho são um só, por acaso você e Deus não são um só? Preste atenção. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23, acrescentou Paulo: e o mesmo Deus de paz vos santifique o vosso corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Os três são um só. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Não viva como Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse Cristo: Filipe, há tanto tempo estou convosco, o Pai e o Filho são um só. No livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: talvez seja esta a sua indagação. Talvez seja este o seu questionamento: como poderemos encontrar a Deus? Está escrito: para que buscasse o Senhor, se porventura tateando, sim, porque os seres humanos estão cegos, estão andando em trevas, tateando, o pudessem achar. Ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí.
Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano. Espera aí. Este corpo humano é Deus em manifestação? Bingo, meu amigo. Pode abrir os seus olhos para enxergar esta verdade. Este corpo é Deus em manifestação. Isso significa que a descrição aplicada pelos apóstolos no passado, afirmando que o Verbo se fez carne, não é unicamente referente a Jesus, é referente a todos os seres humanos. Pois naquele dia entendereis, disse Cristo, que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus. Se Cristo ele está coexistindo conosco através deste corpo humano, isso significa que nós coexistimos com Cristo na eternidade através do corpo celestial. Pois se há corpo humano neste mundo, há também corpo celestial na eternidade. O seu verdadeiro corpo foi gerado nos céus. Isto é apenas uma metáfora, pois nos céus não há criação. A verdadeira criação de Deus, por assim dizer, teve a sua origem nos céus. Isso significa que você é um concidadão dos céus, que encarnou aqui na terra. Você apenas encarnou, da mesma forma que você entra dentro do sonho, mas você não pertence ao mundo dos sonhos. Ao despertar, você retorna ao mundo real. E você perceberá que você estava apenas dormindo, que você estava deitado na cama. Desta forma, você perceberá, quando você despertar da sua verdadeira identidade espiritual, que você nunca saiu da eternidade, embora estivesse tendo uma experiência inconsciente através deste corpo. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21, está escrito: não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Após você morrer, não haverá como encontrar a Deus lá no cemitério. Não há como fazer pacto com a morte. Não faça pacto com o inferno, que é uma representação da sepultura. Você pode buscar a Deus enquanto a porta da graça está aberta, ou seja, enquanto a sua consciência ainda está ativa. Após a morte, os mortos não sabem coisa alguma. Diga-se de passagem, uma representação do que ocorre neste mundo. Pois através de Adão entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Todos morreram. Todos estão mortos. Todos estão mortos. Todos estão cegos, andando em trevas. Por quê? Porque a morte é uma representação do esquecimento. O esquecimento de si mesmo a nível espiritual, isto é a morte. Você não sabia que você está morto? Quer que eu prove? Quer que eu mostre que você está morto neste exato momento? Aí você irá afirmar, mas Darley, isso é impossível. Tudo é possível que crê. Eu vou provar que você está morto neste exato momento. Você irá afirmar, isto é loucura? Loucura divina. Preste atenção. Se nós fomos formados por corpo, alma e espírito, eu te pergunto, como é o seu corpo espiritual? Como é a sua alma? Você já contemplou a sua alma? O seu espírito? Você já viu? Se a resposta é não, eu te pergunto, por que você nunca contemplou o seu espírito? Pense, raciocine. Se verdadeiramente nós somos seres espirituais, por que você não é capaz de se recordar da eternidade, uma vez que você veio da eternidade? Resposta simples, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Você não sabe coisa alguma da eternidade. Você não sabe coisa alguma do Éden. Você não sabe coisa alguma do paraíso. Por quê? Porque você está morto. Da mesma forma que aquele que entrou dentro do sonho se encontra morto, por assim dizer, porque ele não é capaz de se recordar da sua verdadeira identidade. O esquecimento de si mesmo a nível espiritual. Isto é a morte. Não existe morte na sepultura. A morte ela pode ser experienciada. Disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo da morte é mental. Você está experimentando a morte através da sua consciência, através da mentalidade da carne, que é uma representação da morte. Morte nada tem a ver com cessar as funções deste corpo. Morte para Deus é esquecimento. O esquecimento da eternidade é a morte. Quando os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra, eles derrotaram a morte, pois eles se recordaram da eternidade. Eles passaram da morte para a vida. Você derrota a morte se recordando da sua verdadeira identidade.
Todos eles derrotaram o último inimigo deles, que é a morte. De que forma? Se recordando. Se recordando da eternidade, se recordando do paraíso. Até porque está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 18. Abra os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Disse o salmista, abre os meus olhos, ou seja, remova o véu da incredulidade, remova a mentalidade da carne, estabeleça, Senhor, a mente de Cristo no lugar da mentalidade da carne, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mas veja bem, veja a ironia do destino. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, disse Paulo, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, eles discernem a lei através do discernimento da carne, que milita contra o espírito. Por isso há tanta contradição nas escrituras. Por isso existem tantos ateus que não creem nas sagradas escrituras, porque eles acreditam que o que é a realidade é o que está registrado na lei. Poucos sabem eles que o que está registrado na Bíblia é apenas uma sombra da verdadeira lei espiritual que está nos céus. Moisés apenas descreveu exatamente a justiça divina através da justiça da carne, conforme consta no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Moisés teve uma visão lá no monte, e através dessa visão, ele descreveu tudo que ele contemplou nos céus. A lei espiritual que ele contemplou nos céus, ele descreveu através da justiça da carne que milita contra o espírito. E até hoje os seres humanos, eles acreditam exatamente que a lei é a lei de mandamento carnal. Não, meu amigo. A verdadeira lei é espiritual. Moisés apenas nos deu um modelo para que os seres humanos compreendessem através dos seus 5 sentidos aquilo que não faz sentido algum a eles. Pois o que está nos céus não faz sentido algum para o homem aqui de baixo. E isso tudo é uma metáfora, pois o reino dos céus está aqui. Basta abrir os seus olhos através da fé. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 17, Paulo foi além afirmando, ele diz, estas coisas são sombras do que haveria de vir, pois a realidade é Cristo. A realidade é Cristo. A realidade não é o que está registrado na Bíblia. O que está registrado na Bíblia é apenas uma sombra daquilo que está nos céus. Mas os seres humanos não entendem. Eles estão aguardando um arrebatamento que haverá de acontecer de forma coletiva. Isto é loucura. Loucura da carne. Prova disso que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17, para abrir os seus olhos, disse Paulo, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Estaremos então assim para sempre com o Senhor nos céus. Disse Paulo, que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com o Senhor nos ares. Agora veja. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, disse Paulo, ora, se já morremos com Cristo. Bom, os que morreram com Cristo haveriam de ressuscitar primeiro. E disse Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Sim, Paulo morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Paulo escreveu essa carta em torno do ano 60, mas Paulo foi ser decapitado no ano 67. Então, como é que Paulo já havia sido arrebatado aos céus, no paraíso, se ele ainda estava pregando o evangelho aqui na terra? E de que forma exatamente Paulo foi ressuscitado se ele ainda não havia morrido? O que foi que ressuscitou não foi a carne lá no cemitério, mas sim o espírito através do corpo. Ou seja, a ressurreição ocorre quando os seres humanos abrem os seus olhos. Quando os seres humanos abrem os seus olhos através da fé, então eles contemplam o paraíso. Eles percebem que o reino dos céus está aqui. Então eles entram na glória. Simplesmente porque eles percebem que tudo sempre esteve aqui. Que através de Cristo foi purificado o jardim do Éden. Através de Cristo foram abertos os portões celestiais.
pois o jardim do Éden é uma sombra, uma representação do paraíso. Pois Deus, quando ele contemplou a sua obra, ele permaneceu em seu reino. O reino dos céus está aqui entrelaçado com o plano físico. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo vai além afirmando: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Porém, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, Jesus ele complementa afirmando: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse Cristo que ele iria preparar lugar, iria nos levar para junto dele. E Paulo foi levado às regiões celestiais, pois Cristo veio e levou Paulo junto com ele. Mas Paulo não saiu deste mundo. Por quê? Porque o reino eterno está aqui neste mundo. Sempre esteve. O arrebatamento não é coletivo, pois a salvação é individual. Os seres humanos abrem os olhos espirituais de forma individual. Quando os seus olhos espirituais se abrirem, você poderá entrar no reino dos céus, pois ele está aqui. Por isso eu fiz a live ontem de noite, para ajudar absolutamente todos a compreenderem este mistério. Corpo, alma e espírito estão entrelaçados um ao outro. O plano físico e o espiritual estão aqui. Da mesma forma que quando você está dormindo, você não sai da cama. Embora esteja dentro de uma ilusão, dentro dos sonhos, isto não muda a realidade, que tudo ocorre na consciência do homem. Tudo ocorre através da consciência. Inferno é um estado de consciência. O reino dos céus também é um estado de consciência. A mentalidade da carne é o seu inferno. A consciência do Espírito, uma representação da mente de Cristo, conforme disse Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Paulo obteve a mente de Cristo, a consciência do Espírito, ele foi arrebatado aos céus. Enquanto Paulo estava vivendo através da mentalidade da carne, ele estava no mundo de trevas. Ele foi liberto do império das trevas, ou seja, da mentalidade da carne, uma representação do véu da ilusão, que foi imposta sobre os seres humanos. Mas você não precisa mais viver em trevas. Cristo já abriu o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é esta ponte, esta conexão entre a terra e os céus. Tudo já foi reconectado por Cristo, pois ele abriu o entendimento dos seres humanos. Os apóstolos compreenderam, tentaram verdadeiramente repassar esse entendimento e foram mortos pelo sistema. E você irá continuar dependendo do sistema? Ou irá compreender este mistério de uma vez por todas, que você pode entrar no reino dos céus? Pois Jesus afirmou, encerrando o vídeo: fariseus hipócritas, por que vocês não entram no reino dos céus e nem deixam entrar aqueles que estão entrando? Eles não entrariam nos céus após a morte do corpo, após a ressurreição da carne. Eles estavam entrando através do despertar da consciência, pois o reino dos céus é espiritual. E o que é espiritual está entrelaçado com o natural. Pois o Pai e o Filho, a carne e o Espírito, são um só.